Bom, continuando nessa aula, conversar sobre período de graça ou de manutenção da qualidade segurada e também sobre a perda da qualidade segurada. Então, nós vimos que a perda da qualidade segurada, ela tem consequências. A primeira consequência aqui é no caso, da carência, que obriga a cumprir 1/3 da carência necessária a partir da nova filiação. Então, vamos lá. Então, nós sabemos que período de carência é um número mínimo de contribuições e que, no caso de perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores à data da perda somente serão consideradas para efeito de carência depois que o segurado contar a partir da nova filiação, após a perda ele vai ter nova filiação, com no mínimo 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido. Como essa conversa é comprida, vamos ver aqui num gráfico, tá? Vamos dizer que eu tenho um segurado que fez a sua última contribuição para o mês de dezembro de 2011. Trabalhou em dezembro, tem contribuição para dezembro, tá? E é um segurado que ele tinha, no momento em que ele parou as suas contribuições, ele já tinha um total de 120 contribuições. Esse indivíduo para de trabalhar e de contribuir por 4 anos, ou seja, de 2009 até 2012. Significa dizer que houve perda da qualidade segurada, não é verdade? Qual seria o prazo de manutenção possível? Como ele tem 120 contribuições, ele teria um prazo de manutenção ou de graça de 12 meses. Se provasse o desemprego, mais 12, ou seja, o prazo máximo, período máximo de manutenção aí para ele seria de 24 meses. Só que ele passou 4 anos sem trabalhar, sem contribuir, perdeu a qualidade. Muito bem. Aí ele volta a contribuir. Eu vou dizer que aqui é o que ali no regulamento eles chamam de nova, na lei, na verdade, nova filiação, tá? Nova filiação, volta a contribuir, voltou a trabalhar, se filiou de novo e volta a contribuir. Então, ele era filiado antes, contribuía, deixou de trabalhar, deixou de contribuir, perdeu a qualidade de segurado, voltou a trabalhar, pagou uma contribuição, tá? Quando ele paga esta uma contribuição apenas, ele fica doente. Fica doente, daí ele diz assim, ora, eu estou doente, mas eu tenho uma contribuição aqui e 120 contribuições no meu passado aí, contributivo. Ou seja, eu sou um segurado com 121 contribuições. Vou me dirigir ao INSS e requerer o meu auxílio doença. Quando ele chega no INSS e requer o auxílio doença, o pedido dele é indeferido. Tá? Ele agendou uma perícia, foi lá, até se comprova que ele está doente mesmo, mas ele não tem o seu pedido de auxílio-doença deferido com o argumento de que ele não tem carência. Aí ele vai ficar zangado. O quê? Eu não tenho carência? Como é que pode? Eu tenho 121 contribuições e a carência para o auxílio-doença são só 12 contribuições. O que vão dizer para ele lá no INSS? Meu senhor, sinto muito, no INSS a matemática é diferente, tá? Como a matemática é diferente? É o seguinte, como o senhor teve a perda da qualidade de segurado, tá? O senhor teria de cumprir, depois dessa perda, vou voltar para cá, tá? Para o senhor ter direito ao auxílio doença, nesse momento daqui para cá, ou seja, a partir da sua nova filiação, o senhor teria que ter 1/3 da carência necessária. Ou seja, o senhor teria que ter 1/3 das 12 contribuições exigidas para um auxílio-doença. O senhor teria que ter 4 contribuições, tá certo? 4 contribuições para só então, quando o senhor tivesse essas 4 contribuições, quem adoecer, portanto, depois das 4 contribuições, aí sim pode puxar essas 120 aqui, e aí sim pode somar, ficando com 124 contribuições. Então aqui, tá? Eu não sei se eu fiz, acho que eu não fiz gráfico disso, mas a lógica seria o seguinte.
Vamos para o outro. Quem tem uma, só tem uma. Quem tem duas contribuições, só tem duas. Quem tem três, só tem três. Quem tem quatro, tem 124. Então, quem só tiver uma contribuição e adoecer, não tem auxílio-doença. Quem tiver duas contribuições e adoecer, não tem auxílio-doença. Quem tem três contribuições e adoecer, não tem auxílio-doença. Quem tem quatro, soma com a 120, tem 124 contribuições, e aí tem direito ao auxílio-doença. Então, se ele tivesse pago 4 contribuições e tivesse ficado doente após o pagamento de 4 contribuições, que resulta, né, 4 é 1/3, né, da carência, ele teria, após pagar 1/3 da carência, como puxar do baú aquelas 120 e ficar com 124 contribuições. De acordo? Bom, vamos lá. Tá, isso aqui também é lógica que se aplica, voltar, se aplica para aposentadoria por invalidez, quando exige a carência de 12 contribuições. Se aplica no caso do salário maternidade, quando exige carência de 10 contribuições. Mais uma pergunta. Se bem aqui, ele tivesse adoecido e fosse uma daquelas doenças graves previstas na lei que dispensa a carência, né, ele foi um mês, né, ele contribuiu a primeira contribuição, aí passou mal, foi para o hospital e foi diagnosticada uma cardiopatia grave. Aí, cardiopatia grave é uma das doenças graves previstas, né, na forma da lei que dispensa a carência. Então, ele teria direito ao benefício desde que não fosse pré-existente, tá bom? Ou se ele sofresse um acidente também dispensa a carência. Então, ele pagou uma contribuição, sofreu um acidente, aí não tem problema nenhum. Ele poderia só ter voltado a trabalhar, teve acidente, já tem direito mesmo sem nenhuma contribuição. Porque acidente dispensa carência, doença grave prevista na forma da lei dispensa carência. Vamos lá. Então, aqui passamos dessa parte, né? Vamos ao regulamento. Então, o regulamento, ele nos diz o que a lei trouxe, né? Do mesmo jeito, manter a qualidade segurada, independentemente de contribuições, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. Até 12 meses após a cessação do benefício por incapacidade, tá? Então, cessou o auxílio-doença? O indivíduo estava de auxílio-doença por 5 anos. Durante todo esse prazo, ele manteve a qualidade segurada, porque mantém, enquanto está de benefício, mantém a qualidade segurada sem limite de prazo. Aí cessa o auxílio-doença, tem 12 meses de manutenção. Então, mantém a qualidade segurada, independentemente de contribuições, até 12 meses após a cessação de benefício por incapacidade ou após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Cessou o benefício? 12 meses de manutenção. Parou de contribuir porque parou de trabalhar? 12 meses de manutenção da qualidade, tá? Também mantém a qualidade até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Eu falei da influenza, da gripe aviária, o que for, mas outras doenças que são mais nossas conhecidas, menos graves, tá? Também determinam segregação compulsória, tá? Doenças infectocontagiosas, tá? Que determinem segregação compulsória, quando cessa essa segregação, tem 12 meses de manutenção da qualidade. O segurado foi preso, depois foi colocado em liberdade. Do livramento, 12 meses de manutenção da qualidade segurada. 3 meses para quem foi licenciado do serviço militar. Tá? Então, licenciamento do serviço militar, 3 meses de manutenção. Segurado facultativo, cessa suas contribuições, ele tem 6 meses após a cessação das contribuições como período de manutenção. O prazo do inciso 2, que é quando cessa o benefício ou cessa a atividade por tantas contribuições, o prazo de 12 meses será prorrogado até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições. Então, quem tem mais de 120 contribuições,
sem interrupção, que determine a perda da qualidade segurado, como aconteceu com o Pink lá na outra aula, quando, né, ele para novamente de trabalhar e de contribuir, ele tem 24 meses. Não tem só 12, tem 12 mais 12 dá 24, tá? Na verdade, não é que é 12 mais 12 não, desculpe. Ele tem 24, porque tem um período de 12, e para quem tem mais de 120 contribuições sem nunca ter perdido a qualidade, esse período de 12 passa a ser um período de 24 meses. Esse prazo de 12 meses de período de graça ou de 24 meses de período de graça vai ser acrescido de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprove essa situação por registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Durante o prazo de manutenção da qualidade, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social, inclusive direito a salário maternidade, direito ao auxílio acidente, tá? Aplica-se o disposto no inciso 2 do caput no parágrafo 1º, ou seja, os 12 meses de manutenção e os 24 meses de manutenção da qualidade de segurado ao segurado que se desvincular de regime próprio de previdência social. Então, o indivíduo ele tinha proteção previdenciária de regime próprio, por algum motivo ele se desvinculou, tá? Se era um segurado, se era um indivíduo que tinha, né, menos de até 120 contribuições, 12 meses. Se era um indivíduo que tinha mais de 120 contribuições sem nunca ter perdido a qualidade, 24 meses de manutenção. Vamos lá. Bom, perda da qualidade. Aí vem uma novidade. Só um pouquinho, gente. Olha aí no quadro. Perda da qualidade de segurado não será considerada para concessão das aposentadorias por tempo de contribuição especial. Deixa eu ver se eu fiz desenho aqui. Não. Então, perda da qualidade não será considerada para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição especial. O que ele está dizendo aqui? Uma pessoa tem 34 anos de tempo de contribuição, joga na loteria, ganha uma mega-sena, para de trabalhar e de contribuir durante 5 anos da sua vida. O que aconteceu com esse indivíduo? Perda da qualidade de segurado, tá? Só fazer uma coisinha aqui. Não sei se ele deixa eu fazer. Perda da qualidade de segurado, tá certo? O que acontece? Perdeu a qualidade, agora quando ele voltar a contribuir, ele vai ter que contribuir 1/3 da carência da aposentadoria por tempo de contribuição, que são 180 contribuições. 1/3 de 180, 60 contribuições. Será que ele, por ter perdido a qualidade, vai ter que cumprir 1/3 da carência exigida? Negativo. Basta ele ter 1 ano de tempo de contribuição, que ele soma os 34 de antes com 1 ano depois, 35 e se aposenta por tempo de contribuição. Então a perda aí não faz efeito? Não faz efeito, tá certo? E aplica-se o disposto no parágrafo 5º, ou seja, que a perda da qualidade não faz efeito, a aposentadoria por idade. Então já se aplicou, né, essa história que a perda da qualidade não faz efeito, nem na aposentadoria por tempo de contribuição, nem na aposentadoria especial. E a perda da qualidade também não vai fazer efeito quando se tratar da aposentadoria por idade, desde que o segurado, na hora que venha se aposentar por idade, conte, né, com no mínimo o número de contribuições mensais exigidos para efeito de carência na data do requerimento do benefício. Então, o indivíduo aqui tem 180 contribuições. Passa, fui eu de novo. Bom, aqui, 5 anos sem da vida dele sem contribuir. 5 anos é exemplo. Bastava ele ter passado aqui, né, mais de 3 anos que
ele perderia a qualidade, né? Então, ele passou 5 anos sem contribuir, sem trabalhar, sem contribuir, perda da qualidade, tá? Aí, ele completa 65 anos, é um homem, completa 65 anos de idade aqui. Ele pode ir no INSS requerer o benefício? Pode. Mas ele perdeu a qualidade, não tinha que aqui ele cumprir o terço da carência? Né? A carência para uma aposentadoria por idade são 180 contribuições, ele perdeu a qualidade. Ele tem que cumprir esse terço da carência para depois poder contar, né, o passado dele. Não tem que cumprir um terço. É outro caso em que a perda da qualidade não surte efeitos aí. O indivíduo tendo a idade e tendo, na hora que ele está requerendo aqui, ele tem já 180 contribuições, não tem problema. A perda não vai fazer o efeito de obrigá-la a cumprir o terço da carência. Vamos lá. Então, essa lei 10.666, tá? Que na verdade foi a convalidação de uma medida provisória do final do ano de 2002, determinou que a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição e especial. Na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado também não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado conte, tá, com no mínimo o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício. Então, esse indivíduo que perdeu a qualidade, quando ele completa, o homem 65, a mulher 60, pode se dirigir ao INSS e, desde que no momento do requerimento a carência tenha sido cumprida, ele vai ter direito à aposentadoria por idade. A concessão do benefício de aposentadoria por idade, né, observará para os fins de cálculo de benefício o disposto aí no artigo 3º caput, parágrafo 2º da Lei 9876, né, que é fazer a média dos salários, ou não havendo salários de contribuição, tá, no período do cálculo, tá, vai ser um benefício de um salário mínimo. Então, quando eu calculo uma aposentadoria por idade, inclusive aí para quem perdeu a qualidade de segurado, eu faço média desde que existam salários de contribuição no período básico de cálculo e não existindo salário de contribuição, a aposentadoria por idade será de um salário mínimo. Tá? Então, ao segurado empregado e ao avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício, pleiteado, mas não possam comprovar o valor dos seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, ou seja, um salário mínimo, devendo essa renda ser recalculada quando da apresentação da prova dos salários de contribuição. Bom, artigo 14 do regulamento. O reconhecimento da perda da qualidade de segurado no termo final dos prazos fixados no artigo 13, ocorrerá no dia seguinte ao do vencimento da contribuição do contribuinte individual relativa ao mês imediatamente posterior ao término daqueles prazos. Então, vamos ver aqui, tá? Eu tenho aqui, no caso do prazo de 12 meses de manutenção. Então, aqui é o período de graça. Período de graça é de 12 meses. Então, terminou os 12 meses, no dia seguinte perdeu a qualidade de segurado? Não. Tá? Eu tenho que cuidar para que o 13º mês, ou seja, transcorreram 12 meses. No mês seguinte, que vai ser o 13º mês, sejam efetuadas as contribuições, tá? As contribuições têm que ser efetuadas no prazo, até o dia 15 do 14º mês. Se não fizer isso, se não pagar a contribuição do 13º mês, no dia 15 do 14º mês, a perda vai se dar. Não pagou no dia 15, a perda vai se dar no dia seguinte, ou seja, no 16º dia do 14º mês.
Quando o período de graça é de 6 meses, como é o caso do facultativo. Quando termina os 6 meses, acabou, perdeu a qualidade de segurado? Não. Terminados os 6 meses, tem que se providenciar a contribuição relativa ao 7º mês. Essa contribuição, ela tem que ser recolhida no prazo de vencimento para o contribuinte individual, que atualmente é dia 15 do 8º mês. Se pagar esse 7º mês no dia 15 do 8º mês, não perdeu a qualidade de segurado. Agora, a perda vai se produzir, a não ser que dia 15 fosse o feriado, que podia prorrogar, mas não foi dia 15 feriado, então no dia 16 do 8º mês se dá a perda da qualidade de segurado, ok? Se fossem 36 meses, o que eu faria? Passaram-se os 36 meses do período de graça, perdeu a qualidade de segurado? Não, não perdeu, tá? Terminou o período de graça, os 36 meses, eu tenho que ficar de olho para que no 37º mês, ou seja, o mês imediatamente seguinte a esse aqui, eu tenho que providenciar as contribuições. Essa contribuição tem que ser feita no dia 15 do 38º mês. Se não for feita, a perda vai se dar no dia 16 do 38º mês. É assim que funciona a perda da qualidade segurada, tá bom? Bom, então aqui, eu acho que nós encerramos, nós vamos para os slides da nossa próxima aula aqui, que são, né, da instrução normativa número 45, tá? Olha, vamos dar continuidade a essa aula com os slides. Será que eu fechei tudo? Não creio. Eu acho que eu fechei, não. Só ver que eu acho que eu fiz uma bobagem. Vamos abrir. Vamos abrir aqui os nossos slides, que eu acabei fechando. Pronto, conseguimos. Vamos lá. Então, nós já examinamos o artigo 15 da Lei 8.213, já examinamos o artigo 13 do Regulamento da Previdência Social, todos falando de manutenção da qualidade de segurado, e agora nós vamos examinar na Instrução Normativa número 45, de agosto de 2010, o que ela traz sobre manutenção da qualidade de segurado. Então, o artigo 10, ele repete o que nós já vimos na Lei 8.213, e no regulamento. Mantém a qualidade de segurado, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, inclusive durante o período de recebimento de auxílio acidente ou de auxílio suplementar. Esse já foi extinto, mas podem existir segurados ainda recebendo esse benefício. Até 12 meses após a cessação de benefício por incapacidade ou após a cessação das contribuições, quando for um segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Até 12 meses após acessar a segregação, quem, né, for segurado acometido de doença de segregação compulsória. Até 12 meses após o livramento, segurado detido, tá vendo, ou recluso. 3 meses após o licenciamento para o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. 6 meses após a cessação das contribuições para o segurado facultativo. Tudo velho, tá? Aqui nós temos, né, isso é bom quando aparece, né, na instrução normativa, porque ele reforça, olha, segurado que está recebendo auxílio acidente, está em gozo de benefício, está mantendo a qualidade de segurado. O prazo previsto no inciso 2, 12 meses, será, né, quando cessa o benefício, quando cessa a atividade remunerada, será prorrogado para 24 meses. Quando for um segurado que tiver mais de 120 contribuições sem nunca ter perdido a qualidade de segurado. Também se aplica, tá, o disposto no inciso 2 para um segurado que se desvincular do regime próprio. Então, o segurado que se desvincula do regime próprio também tem período de graça de 12 ou 24 meses. Segurado desempregado. O que eu faço com o segurado desempregado?
ele vai ter o prazo, seja o prazo de 12 meses, seja o prazo de 24 meses, acrescido de mais 12 meses, mais 12 meses. Então, fica, né? No primeiro caso, ficamos com 24 meses de manutenção. No segundo caso, mantém-se a qualidade segurado por 36 meses. Então, o segurado desempregado do regime geral tem o prazo de 12 ou de 24 meses, acrescido de 12 meses, desde que comprovada essa situação, por registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e Emprego, podendo comprovar tal condição, dentre outras formas, ele pode apresentar junto ao INSS uma declaração expedida pelas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego ou outro órgão do Ministério do Trabalho e Emprego. Comprovação do recebimento do seguro-desemprego ou inscrição cadastral no SINE, Sistema Nacional de Emprego, tá? Órgão responsável pela política de emprego nos estados da federação. O registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e Emprego ou as anotações relativas ao seguro-desemprego deverão estar dentro do período de manutenção da qualidade de 12 ou 24 meses que o segurado possuir. Então, ele não pode, tá? Depois de transcorridos 12 ou 24 meses, depois de ele perder a qualidade segurado, é que ele vai atrás de se cadastrar no SINE ou de obter uma declaração na Superintendência, né, Regional do Trabalho, tá? Não. Essa questão da comprovação do seguro-desemprego, dele ter recebido, ou a declaração tem que estar dentro do período de manutenção, dentro dos 12 ou 24 meses. A manutenção da qualidade de segurado, em razão, tá, da situação de desemprego, dependerá de outras informações do segurado que venham a descaracterizar tal. Dependerá da inexistência, desculpe, de outras informações do segurado que venham a descaracterizar tal condição. Então, é assim, ele alega que está desempregado, até traz uma declaração, tá? Ou está registrado, está cadastrado lá no SINE, e ele vem, né, no INSS vem ao INSS buscar um benefício, ele já tinha, né, já tinha passado os 12 meses iniciais, aí ele só teria manutenção mais 12 meses caso provasse desemprego. Aí ele vai e traz lá uma declaração do SINE, de que ele está cadastrado no SINE. Só que o INSS, ele vai lá, pesquisa no Cadastro Nacional de Informações Sociais e descobre que esse indivíduo, tá, ele não está desempregado, que ele efetivamente prestou serviço num dado local, tá, que ele estava trabalhando num dado local. Então, assim, a manutenção da qualidade segurada, em razão da situação de desemprego, depende da inexistência de outras informações do segurado que venham a descaracterizar essa condição, tá? Então, se no CNIS houver alguma informação que seja contraditória, tá, com aquela que ele trouxe lá do SINE, isso vai ser avaliado pelo INSS também. Vamos lá. E aí não teria, por exemplo, quando a pessoa trabalha, essa pessoa, por exemplo, ela trabalha e para de trabalhar, entra em manutenção. Aí trabalha de novo, para de trabalhar, entra em manutenção. Trabalha de novo, para de trabalhar, entra em manutenção. E isso daí pode acontecer infinitamente, tá? O que vai acontecer com essa pessoa é que se ela passa a maior parte do tempo mantendo a qualidade segurado e não efetua contribuições em número suficiente, ela não consegue se aposentar nem por idade, porque ela nunca vai chegar nas 180 contribuições. Agora, essa pessoa é capaz até de ter benefícios por incapacidade, benefícios não programados, porque ela vai estar sempre protegida para esse fim. Ela contribui, para de trabalhar, entra na manutenção. Aí, durante o período de manutenção, se ela adoecer, tem auxílio-doença, obviamente, que desde que tenha carência. Se ela vier a falecer, tem a pensão por morte, tá? Então, vamos lá. O período de manutenção da qualidade segurado é contado a partir do mês seguinte ao do afastamento da atividade ou da cessação do benefício por incapacidade. Então, por exemplo, a pessoa parou de trabalhar no dia 15 de março. Ela tem contribuição para março só para uma parte do mês. Mas eu vou começar a contar o período de manutenção, não é quebrado dentro de março. Eu começo a contar o período de manutenção a partir de abril.
tá? A partir do mês seguinte ao do afastamento da atividade. O prazo de 12 meses, estabelecido no inciso 4, que é o do livramento do preso, será contado a partir da data da soltura, ou seja, a data da efetiva colocação em liberdade. O preso foi colocado em liberdade no dia 15 de abril. Eu começo a contar os 12 meses a partir do dia 15 de abril. Vamos lá. O segurado facultativo, após a cessação do benefício por incapacidade, manterá a qualidade de segurado pelo prazo de 12 meses. Então, aqui é interessante. Nós sabemos que um segurado facultativo, quando ele cessa suas contribuições, ele tem 6 meses de manutenção, não é verdade? Mas se for um segurado facultativo, que ele, entrou em gozo de auxílio-doença, quando esse auxílio-doença cessar, vai valer para ele o prazo a partir da cessação do benefício, que é de 12 meses. Cessado o benefício, ele terá 12 meses de manutenção da qualidade. O segurado obrigatório, que durante o prazo, segurado obrigatório agora, durante o prazo de manutenção da sua qualidade de segurado, 12, 24 ou 36 meses, conforme o caso, se filiar ao regime geral como facultativo, ao deixar de contribuir como facultativo, ele tem o direito de usufruir o período de graça de sua condição anterior. Então, eu tenho um indivíduo que ele estava desempregado e entrou no período de manutenção. Ele teria 36 meses de período de manutenção. Só que no decorrer desses 36 meses, vejam só, estar no período de manutenção significa manter os direitos inerentes à qualidade segurada. Se adoecer, tem auxílio-doença, se morrer, deixa pensão para a família, mas não conta como tempo de contribuição, não conta para carência. E esse indivíduo que se viu desempregado, ele gostaria de contar tempo de contribuição. Então, ele decide, enquanto está desempregado, ele decide contribuir como facultativo, tá? Durante o período de manutenção, ele, passa a fazer contribuições como facultativo. Ele paga 6 contribuições e ele para. Ora, quando ele parou, ele era um facultativo. Será que ele só tem 6 meses? Não. Esse indivíduo que contribuiu como facultativo, quando ele parar, tendo em vista que ele era antes obrigatório, tá? E tinha os 36 meses de manutenção, quando ele parar, ele vai ter direito ao mesmo período de manutenção que ele tinha enquanto segurado obrigatório, tá? Não tinha 36 meses? Quando ele parar como facultativo, ele não vai ter manutenção por 6 meses, ele vai ter manutenção por 36 meses, que era o seu direito anterior garantido, tá? Bom, o segurado que se filiar, aqui é na categoria de facultativo, durante o período de manutenção da qualidade de segurado, decorrente do benefício por incapacidade ou auxílio reclusão, ao deixar de contribuir, terá o direito de usufruir o prazo estabelecido no parágrafo 8º desse artigo, se mais vantajoso, tá? Então, o parágrafo 8º fala que, ao cessar o benefício por incapacidade, o indivíduo mantém a qualidade segurado por 12 meses. Quando o indivíduo tem, ele é um segurado que se filiou na qualidade de facultativo durante o seu período de manutenção de segurado, decorrente, ele está na manutenção porque teve um benefício por incapacidade, ou porque ele era preso e depois foi colocado em liberdade. Aí diz que ele vai ter direito de usufruir o prazo de 12 meses, caso seja mais vantajoso, tá certo? Tá? Eu vou parar aqui e a gente continua na instrução normativa na nossa próxima aula, tá certo? Até lá, gente.